Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, por iniciativa do Bloco de Esquerda, estamos em sede parlamentar a interpelar o Governo sobre políticas para a deficiência. Um tema sem dúvida atual nas sociedades contemporâneas, inclusivas e plurais, que merece uma abordagem séria, serena e desprovida de sectarismos que não mais seriam do que o aproveitamento político da situação de um significativo conjunto de cidadãos portugueses. Porque se as pessoas com deficiência não podem ser alvo de estigmas inaceitáveis, também não devem ser instrumentalizadas ao sabor de conveniências políticas de ocasião. Mas antes, pelo contrário, devem merecer por parte do Estado as políticas públicas mais adequadas para este setor. E hoje não sabemos ao certo quantas pessoas com deficiência existem no nosso país. Se nos censos de 2001 o número de pessoas com deficiência rondava as 630 mil, mais recentemente tem sido admitido que esse número seja superior e, segundo alguns, porventura mesmo, a rondar 1 milhão de pessoas. E foi este ano noticiado que o Governo em funções tomou a iniciativa de promover um censo da população com deficiência no nosso país, trabalho importante e meritório, mas também complexo e exigente. Na verdade, tal censo revela-se como absolutamente necessário para se conhecer com profundidade a concreta realidade de que falamos, sendo certo que só desse modo poderemos garantir um melhor acompanhamento da situação das pessoas com deficiência. E uma das questões centrais é saber como está a decorrer esse trabalho, designadamente no que se refere à sua execução e à exigível garantia da proteção de dados pessoais. Como também é importante saber atuar sobre essa mesma realidade, porque se é verdade que não é de hoje a preocupação dos governos relativamente à necessidade de cada vez maior inclusão das pessoas com deficiência, de resto, um imperativo das sociedades contemporâneas não o é menos, que existe muito, mas mesmo muito, ainda por concretizar nesse domínio. E, senhoras e senhores deputados, é por isso que esta é uma tarefa de todos, não só dos decisores políticos e organismos públicos, do Estado Central, mas também das autarquias locais, de entidades e instituições sociais, das empresas e demais agentes económicos, mas também e sobretudo das famílias e dos próprios interessados. Trata-se também de uma tarefa transversal que começa na educação, se estende à formação e ao emprego e também respeita à segurança social e à saúde, projetando-se ainda na habitação e nos transportes, assim como no acesso à sociedade de informação, à cultura e ao lazer. Até porque nas últimas décadas têm sucedido os planos, as estratégias e várias iniciativas institucionais dedicadas às pessoas com deficiência, tanto a nível nacional como também a nível local e internacional. Aliás, recentemente, a Estratégia Europeia para a Deficiência, a ser aplicada até ao ano 2020 e que se seguiu ao Plano de Ação a favor de pessoas deficientes, que decorreu entre 2004 e 2010, tem procurado prosseguir o objetivo de remoção de diversas barreiras. Essa estratégia, aliás, inspirada na referida Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos para Pessoas Portadoras de Deficiência, tem, como não podia deixar de ter, como seu principal desiderato a inclusividade, ou dito de outro modo, a plena integração das pessoas com deficiência na sociedade em geral. No que diz respeito a Portugal, vale a pena recordar a Lei nº 38/2004, que aprovou a Lei de Bases da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com Deficiência, através da qual se pretendeu promover a igualdade de oportunidades e proporcionar as condições para o reconhecimento e a valorização das pessoas com deficiência, designadamente através da sua melhor inserção na sociedade e integração efetiva no mercado de trabalho. E, senhoras e senhores deputados, foi animado por muitos destes desideratos que os anteriores governos conferiram prioridade às políticas públicas de apoio a pessoas com deficiência. Isso, apesar das enormes dificuldades económicas e financeiras que o país viveu, fruto da situação de quase bancarrota em que o nosso país se encontrava há 5 anos atrás.
Apesar dessa situação, entre 2011 e 2015 foram tomadas diversas iniciativas visando a promoção da inclusão das pessoas com deficiência, de que se oferecem alguns exemplos. No campo laboral, foram lançadas medidas ativas de emprego, foi o aumento dada a formação profissional a mais de 5 mil pessoas com deficiência e reabilitação profissional a mais de 18 mil pessoas, o que representou, neste âmbito, um reforço na ordem dos 50% em relação à situação existente só em 2011. Já no que se refere a apoios às pessoas com deficiência, apesar das consabidas dificuldades do país, os governos do PSD e do CDS-PP reforçaram em mais de 3,5 milhões de euros relativamente a 2011 as dotações financeiras para a atribuição de produtos de apoio para pessoas com deficiência, o que só nesse domínio representou um aumento na ordem dos 35%. E poderíamos aqui hoje falar de muitos outros exemplos, onde os anteriores governos investiram bastante do seu trabalho ao nível desta política pública. E, nesse sentido, sendo este um debate da maior relevância, não poderia, ao terminar, deixar de referir que os anteriores executivos fizeram nesta matéria foi sempre no sentido de entender esta política pública como uma política pública que se deseja sempre o mais imparcial e que não se deixe influenciar por querelas ideológicas. Mas, ao assistir ao debate desde o seu início, não posso deixar de recordar que esta matéria que hoje estamos a abordar foi trazida a esta Câmara por um dos partidos políticos que compõem a coligação parlamentar que suporta o Governo. E é curioso constatar, e poderia dar aqui outros exemplos, que a este respeito temos um exemplo de uma situação reconhecida por um dos partidos políticos dessa coligação parlamentar, o PCP, a propósito de um corte que o Governo fez de 30% no apoio financeiro ao funcionamento da Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho, a única ONG para pessoas com deficiência que presta serviço de apoio diverso àquela população. O PCP, por um lado, apoia o atual Governo, mas, por outro, defende o financiamento que o anterior Executivo, liderado pelo PSD e em coligação com o CDS-PP, deu àquela Associação de Deficientes. Contradição que, se não se referisse a um assunto grave, até poderíamos considerar como irónica. E por isso, senhoras e senhores deputados, o PSD entende que o Governo deve continuar o seu esforço de não secundarizar esta política pública e não deve, por complexo ideológico, interromper o esforço e o trabalho dos anteriores governos que não reduziram os apoios financeiros que estes não deixaram de prestar às pessoas com deficiência, bem como às suas organizações representativas. Os portugueses, e em especial aqueles que são portadores de deficiência, não merecem nem compreendem que agora que a austeridade parece ter acabado, o Governo lhes reduza alguns apoios que os anteriores executivos, apesar da situação de emergência nacional, lhes foram concedendo.